Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, a nossa profunda gratidão, dando seguimento ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje iremos abordar a Revista Espírita de maio de 1859. Essa revista tem 7 artigos e artigos bem interessantes que nós vamos abordar aqui dentro do nosso estudo, dentro da nossa proposta de estudar a revista de Kardec, esta obra inestimável e ainda esquecida pelo movimento espírita. Dos 7 artigos, o primeiro diz respeito às cenas da vida particular espírita. Esse nós vamos encerrar o nosso estudo, que ele é uma continuidade de um estudo que fizemos no mês anterior, de abril de 59, quando Kardec cuidou da quadro da vida espírita, que falava das ocupações dos espíritos no mundo espiritual. Lá Kardec falou dos espíritos superiores, dos espíritos intermediários e dos espíritos inferiores. O segundo artigo, também muito interessante, sobretudo para quem gosta de arte, de música, que o Espiritismo valoriza muito a arte, a música, nobres, elevadas, que realmente nos sensibilizam e nos conectam com o alto, com as coisas boas da vida. É um quadro aqui que se chama Música de Além Túmulo, onde havia uma médium que recebe através da psicografia um fragmento, né, de sonata do próprio Mozart, que viveu no século XVIII, muito conhecido, né, um músico austríaco, que desde cedo, desde criança, revelou essa aptidão musical, como vemos hoje em algumas crianças que desde pouca idade demonstram esse conhecimento que não receberam na atual reencarnação. Portanto, só a reencarnação, as vidas passadas, explicam que esses espíritos na infância demonstrem esse conhecimento e essa aptidão extraordinária para a música. Vemos crianças com 4, 5, 6 anos de idade tocando piano, por exemplo, de forma extraordinária, revelando a aptidão do espírito. E é interessante que Mozart, portanto, vai ditar esse fragmento de sonata, e isso, olha o cuidado de Kardec, o seu método científico, ele coloca sob prova, e diversas pessoas ligadas à arte, que tinham conhecimento de música, comprovam o estilo musical de Mozart, confirmando, portanto, a autenticidade do espírito Mozart, que ali trouxe esse fragmento. Reconheceram o estilo. E interessante que Mozart foi evocado. Havia ali uma pianista que inclusive tocou para ele esta sonata que ele ditou ao médium. Ele ficou bastante comovido. Essas pessoas que ouviram esta sonata nova ditada por Mozart agora ficaram impressionados, porque parecia que era algo melhor do que aquilo que Mozart havia feito em vida. Tinha uma qualidade assim mais de sensibilidade, algo mais profundo, mais rico. Mozart concorda, fala que esta sonata que ele ditou realmente tem essa característica. Ficou feliz em ouvir a pianista tocando. E lembramos que temos já referências de Mozart na Revista Espírita, ele que é um espírito já mais elevado do que aqueles que habitam aqui a Terra, porque está já no mundo superior, em Júpiter. Lembramos que tivemos até referências sobre a habitação de Mozart em Júpiter, abordamos já em estudos anteriores. E é interessante também que é citado Chopin, né? É um músico já do século XIX, um pianista polonês, e ele também a pianista que havia tocado a sonata, pedaço da sonata de Mozart, também tocou algo de Chopin.
E ali Mozart, evocado, faz referência a ele também. Mozart chega a dizer que curiosidade de um planeta mais elevado, que a natureza lá emite sons harmoniosos e que lá eles têm sentidos a mais, adicionais, que nós ainda não temos na Terra. Então lá a música, a arte ganha em dimensão e em profundidade por conta dessa harmonia, dessa elevação e desses sentidos adicionais que ele tem para apreciar essas questões. E é interessante que ele consente na evocação de Chopin, dizendo que ele é um pouco mais triste do que Mozart e, portanto, não estaria na mesma condição espiritual dele. Então, Kardec evoca Chopin, que ali atende, e também responde algumas perguntas bem interessantes. Ele diz assim, né, que não sou infeliz, mas poderia estar mais feliz, porque com a minha inteligência eu poderia ter feito mais, ter avançado. Então não é um espírito que estava em sofrimento, ele estava feliz, diz ele, mas ele poderia ter avançado mais na sua última reencarnação, ele que desencarnou em 1849, portanto, há 20 anos dessa evocação, e ele então dizia que poderia ter feito mais na sua última encarnação, porque um espírito muito inteligente poderia ter avançado mais moralmente. Então, muitos espíritos lamentam no mundo espiritual porque analisam o potencial que detém e as oportunidades que a reencarnação lhes apresentou. Então, muitas vezes nós chegamos no mundo espiritual com essa lamentação: puxa, tantas oportunidades, era tão inteligente, tive possibilidade de avançar e crescer mais. Então há esta lamentação moral no mundo espiritual, o que serve de alerta para nós, a fim de que possamos colocar a nossa inteligência a serviço do bem, do nosso progresso espiritual, possamos aproveitar as oportunidades, a fim de que não venhamos a lamentar depois no mundo espiritual. E ele diz assim, né, que também estava um pouco mais triste porque não havia executado bem uma prova. Ele não cita qual prova, mas diz que suportou uma prova que ele não teria vivenciado muito bem. E falando da música no mundo espiritual, ele faz uma referência que no mundo espiritual eles têm pessoas que executam músicos com uma qualidade impressionante, que não dá para se comparar com a música executada aqui na Terra. Lá ele diz que as músicas são executadas por músicos completos. Ele diz assim: se assim eu posso me expressar com a própria garganta. E eles têm lá uma espécie de um órgão que tem uma qualidade, uma precisão, uma melodia mais harmoniosa do que o órgão que temos aqui na Terra. Então eles conseguem reproduzir músicas no mundo espiritual que mais ricas, tocam mais a alma, mais harmoniosas por conta desses músicos e por conta desses instrumentos melhores do que o nosso. E às vezes a gente encontra referências disso na literatura espírita. Às vezes músicas executadas nas regiões superiores do mundo espiritual, e os espíritos às vezes não têm nem palavras para escrever, mas falam da riqueza daquele momento, da sensibilidade daquele momento, da harmonia e das reflexões que a música produziu neles naquele contexto, dando para nós justamente essa impressão que Chopin está falando, dessa riqueza da qualidade da música no mundo espiritual. E Chopin, vai fazer referência de que ele não está vinculado a nenhum mundo exclusivo, que ele sou errante, não pertenço a nenhum planeta exclusivamente, diz ele. E Mozart, em complemento, mais evoluído que Chopin, vem ali dando um suporte à comunicação espiritual, vem dizer que existem mundos destinados a seres errantes, campos de repouso de uma longa erraticidade. E aqui nós, para quem gosta de estudar, buscar a questão 224 do Livro dos Espíritos, e depois nós vamos ver que há um artigo na sequência que Kardec aborda essa questão, nós vamos citar, porque errante, erraticidade, se refere a este período que o espírito está
na pátria espiritual, no estado de erraticidade, desvinculado do corpo, ainda progredindo e aguardando uma nova reencarnação para dar seguimento ao seu progresso. E a circunstância que faz com que esses espíritos passem por um período longo de erraticidade, maior do que o habitual. Não há um prazo certo, mas aqui na Terra, às vezes pelas narrativas, o espírito, conforme a sua necessidade, quanto mais devedor, em regra, reencarna mais rápido. Às vezes espíritos reencarnam com 20 anos de erraticidade, 40, 50 anos de erraticidade. Como falei, não há regra, mas há alguns que passam por longos períodos de erraticidade, 100, 150, 200 anos, mas não parados, estão em pleno progresso, porque o espírito também progride no mundo espiritual. Então, esse estado de errante, de erraticidade, está na questão 224 de O Livro dos Espíritos de Kardec. E aí o próximo artigo da Revista Espírita nos remete a este tema, mundos transitórios, porque ao ouvir esta referência de mundos errantes, transitórios, Kardec questiona Santo Agostinho, o nobre espírito, a fim de extrair maiores informações a respeito desse tema. E é interessante que aqui nós vamos ver mais uma vez o papel da Revista Espírita como laboratório e servindo de base para as obras básicas da codificação. A segunda edição de O Livro dos Espíritos, de 1860, vai conter essas perguntas que Kardec faz a Santo Agostinho, e são as perguntas que estão no capítulo 6, da segunda parte, de 234 a 236, tratando desse tema. E Santo Agostinho dá um exemplo bem interessante. Ele fala como se fosse aves de migração, aves de arribação, diz ele, que depois de um longo voo fazem um descanso nas ilhas a fim de seguirem a sua viagem e o seu destino. Então, espíritos, depois de algumas reencarnações, de muito esforço, às vezes passam por esses períodos longos de erraticidade, onde continuam progredindo, como se, entre aspas, descansassem um pouco da vida material, da condição de reencarnados, para que sigam o seu destino, ou seja, sigam o progresso. E ele diz que esses mundos transitórios podem ser habitados por seres corpóreos, seres materiais, que estão em corpos reencarnados, mas que a superfície desses planetas são estéreis, porque se há seres corpóreos lá, eles nada precisam, têm naturalmente outros meios de sobrevivência que nós desconhecemos. Podem usar, por exemplo, a respiração, como nós sabemos, e outros meios que desconhecemos. E perguntado, fala que é uma situação transitória do planeta, nessa condição de acolher espíritos errantes, de pouso para os espíritos errantes, e diz que a Terra, uma curiosidade, a Terra já foi um mundo errante, um mundo transitório na sua formação. Serviu, portanto, de campo de pouso para espíritos que passavam por uma longa erraticidade. Então a Terra já foi, agora naturalmente não é mais, até porque vemos que não temos hoje uma superfície estéril aqui. A nossa natureza produz frutos, recursos materiais, matéria-prima para a nossa necessidade de sobrevivência. Então é um assunto bem interessante saber a respeito dessa questão de mundos transitórios ou mundos errantes. Quem quiser estudar um pouco mais, questão 234 a 236 do Livro dos Espíritos. Depois nós temos o artigo chamado Ligação entre o Espírito e o Corpo. Kardec evoca uma pessoa viva, a senhora Schultz. Isso vai acontecer na Revista Espírita, dentro dessas pesquisas, dentro dessa busca de aprendizado que o nobre codificador fazia, para ver como era a condição de um espírito evocado, mas um espírito que ainda está reencarnado. E no momento de sono, portanto, enquanto o corpo repousa, o espírito é evocado e Kardec colhia essas impressões. E é interessante que ela vai trazer informação interessante, dizendo que ela estava muito fatigada, cansada, e que o espírito, ainda no estado de sono, estava ligado ao corpo, como um balão amarrado num poste. Então vejamos essa comparação, um balão amarrado num poste. E conforme esse balão balança com o vento, ele, em alguma medida, o poste sofre solavancos deste balão. Então o corpo é como se fosse o poste.
E à medida que o espírito se movimenta, porque durante o sono, que ainda está ligado ao corpo, e o corpo sofre esses impactos, essas influências. Então vejamos que a atividade do espírito durante o sono traz repercussão para o corpo físico. Então, às vezes, uma atividade muito exaustiva, ligada a questões, desejos materiais, ambições materiais, saímos do corpo e vamos para regiões inferiores, dá vazão aos nossos instintos, e lá nos movimentamos, estamos no meio de energias de má qualidade, acordamos muitas vezes sem repouso, com a mente cansada, com o corpo cansado. Então vemos que a atividade do espírito reflete no corpo físico. Quando o espírito vai para as atividades boas no mundo espiritual, pelas próprias energias elevadas envolvidas, de amor, de bem, isso faz com que, em que pese o espírito esteja ativo nas atividades do bem, essas energias, quando o espírito volta, eles traz junto com ele, e isso em alguma medida vitaliza e ajuda no descanso do corpo. As pessoas acordam revigoradas, renovadas. Mas é interessante que Kardec diz que nos encarnados, os médiuns videntes enxergam, portanto, um cordão. É uma luz que sai da altura do peito e vai na direção do infinito, ou seja, vai na direção do corpo físico, que é esse chamado cordão fluídico, alguns chamam de cordão de prata, pela sua coloração, que comprova que o espírito ainda está ligado ao corpo, a uma pessoa viva. Mas Kardec recebe este alerta, mas cuidado, porque às vezes espíritos que estão na iminência, ali, né, estão no instante da morte, ou logo após a desencarnação, podem ainda apresentar este laço fluídico, porque como estão no instante da morte ou logo após, conforme o seu grau de vínculo com o corpo, de materialização, às vezes esse rompimento desse laço, do vínculo do espírito com o corpo, às vezes é mais demorado. Então é possível que o médium vidente veja este cordão fluídico e muitas vezes falar uma pessoa viva, muitas vezes pode ser alguém que está no instante da morte ou logo após a desencarnação e ainda não se desligou do corpo. Claro que é uma situação rara, mas é um apontamento doutrinário importante. Depois nós temos o próximo artigo aqui da Revista Espírita, refutação de um artigo que foi publicado no jornal Le Univers, que é o Universo, a tradução, onde um abade escreve um artigo atacando o espiritismo, falando várias coisas equivocadas, distorcendo. Lembra que nós já estudamos um artigo onde Kardec não responderia a todos os ataques, que ele estabeleceu um critério elevado para quando escrever algo na defesa da doutrina, e aqui ele opta por escrever, porque o ataque distorce a doutrina espírita. Ele diz, né, nesse caso eu não posso me silenciar porque há erros graves no artigo que podem induzir pessoas em erro. O abade chega a dizer que o espiritismo se dedica à evocação dos mortos, à necromancia, e sabemos que isso não acontece. Que dá a impressão, até hoje há essa impressão, esta ideia equivocada, que nós vamos à casa espírita para evocar os mortos, que nós espíritas ficamos dependentes dos espíritos, evocando os espíritos para todas as decisões da nossa vida, o que não é verdade. Há muitas vezes nas reuniões mediúnicas as comunicações espirituais, na atualidade, quase na sua maioria, comunicações espontâneas, nas reuniões mediúnicas, portanto próprias para isto, e algumas situações excepcionais pode haver alguma evocação com um caráter sério, útil, com o consentimento da espiritualidade, da equipe espiritual. Mas existem os grupos de estudo, existem os dias de palestra, de evangelho na casa espírita, a mocidade, a evangelização infantil. Então achar que o espírita fica dependente e evocando os mortos, e sobretudo necromancia, que é essa preocupação com a leitura do futuro, previsão do futuro, como se a gente ficasse questionando os espíritos para saber o que vai acontecer adiante. Então essa adivinhação, e o espiritismo naturalmente não se dedica à necromancia. Então Kardec vai fazer alguns apontamentos, mas assim, eu sempre registro que a forma como Kardec se coloca, a forma como ele redige essa defesa do espiritismo, sempre de forma educada, elevada. Essa é a característica de fato de um espírito superior, sem contra-atacar
sem procurar fazer qualquer ofensa ao autor do artigo ou à religião do autor do artigo, simplesmente esclarecendo os pontos, apresentando o Espiritismo como ele o é verdadeiramente, mas sem ferir, sem magoar ninguém. Então, Kardec vai falar que no Espiritismo não há chefe. Kardec faz questão de falar, né, que pessoas de alto saber, que o Abade afirma, que pessoas de alto saber como se perdessem tempo com a doutrina. O Kardec diz que isso é bom, porque pessoas de um grande conhecimento que aceitam o Espiritismo, significa que ele não pode ser uma doutrina leviana, com ensinamentos levianos e bobos, porque algumas pessoas de alta intelectualidade aderem a ele, assim como pessoas simples. Aliás, nós vamos ver, até entre selvagens, a ideia espírita sendo aceita é uma questão muito de maturidade, né? De uma questão muito de bom senso, às vezes, e não propriamente de alta intelectualidade. Mas Kardec fala que não é chefe, não tem chefe, porque neste artigo o Abade afirma ou se refere ao Espiritismo como religião, e Kardec, de início, sempre refutou que o Espiritismo fosse uma religião. Diz que é uma ciência filosófica de cunho moral e segue a moral do cristianismo, a moral cristã, dizer, porque não tem ministros, não tem templos, não tem culto, não tem sacerdócio, não tem hierarquia. Então, a palavra religião estava comprometida com este tipo de conceito e de ideia. Então, Kardec vai sempre refutar esta ideia do Espiritismo como religião durante algum tempo. Mas, repito, nós vamos estudar isso daqui a muito tempo. Mas, em dezembro de 68, Kardec vai reconhecer o Espiritismo como religião, que religa o homem a Deus. Não esta religião de cultos, de hierarquia, de vestimentas, né, como uma religião convencional, mas uma religião que trabalha o sentimento, a fraternidade. Então, Kardec vai, sim, ainda em vida, reconhecer o Espiritismo como religião. Por isso que hoje eu particularmente gosto muito de usar a expressão religião espírita, para que a gente saiba que o Espiritismo é uma religião. Nesse artigo ainda, de 59, Kardec, por conta desse comprometimento do conceito da palavra religião, que poderia gerar nas pessoas um equívoco, porque quando falava religião, e até hoje ainda é assim, você fala religião, a pessoa já lembra de vestimenta, de exterior, de hierarquia, de um chefe, coisas que o Espiritismo não tem, conforme nós sabemos. Então Kardec faz questão de pontuar isso, né? E dizer que o Espiritismo, como disse o artigo do Abade, não faz mal. E aí Kardec vai pontuar, dizendo mais ou menos assim: o Espiritismo combate o materialismo. Portanto, é como se fosse o Espiritismo viesse em apoio às religiões da época, porque o materialismo estava muito intenso naquela época na Europa, né, ali no século XIX. Então, o Espiritismo, ao trazer essas questões espirituais, a comprovação da imortalidade da alma, naturalmente que vinha em apoio às religiões para combater esse materialismo que induz as pessoas a uma vida muitas vezes irresponsável do ponto de vista moral. E então, ele diz, primeiro, o Espiritismo tem que combater o materialismo e comprova, através das comunicações espirituais, que a vida segue, que nós somos espíritos transitoriamente no corpo. E aí Kardec vai pontuar algumas coisas bem interessantes, né? Aliás, até hoje o materialismo produz danos. Esse materialismo com outro viés, com outro colorido, e a pessoa leva uma vida pautada pelo consumismo, prazer pelo prazer, leva uma vida com as paixões desgovernadas, despreocupadas com melhoria moral, com aquisições espirituais. Ainda vemos esse materialismo se apresentando hoje, não aquele materialismo clássico de aquela pessoa que acredita que não tem alma, que a vida é apenas o corpo, que morreu, acabou tudo. Existem muitas pessoas que acreditam na alma, mas levam uma vida materialista, preocupada apenas em atender os apelos do corpo, sem nenhuma preocupação com o espírito. Então, ainda hoje o espiritismo vem cumprindo com o seu papel, conforme está em O Livro dos Espíritos, de iluminar consciências e destruir o materialismo, para que possamos ter esta visão correta da vida, o sentido da existência, que nós não somos o corpo, mas um espírito criado por Deus, imortais, para a plenitude, para o progresso. E aí, nesse sentido, que Kardec vai dizer, né, mais ou menos assim,
quantos suicídios o Espiritismo evitou. E de fato, ele vai narrar alguns episódios na Revista Espírita de pessoas que pensavam no suicídio. E ao tomar contato com a doutrina espírita, cessam a ideia porque sabem que a vida vai continuar, agravada pelo gesto. Então, quantos suicídios o Espiritismo não evitou, disse Kardec? Isso naquela época. Imaginemos até hoje o quantos ódios acalmou pela sua proposta de elevação da moral cristã, da própria reencarnação, que cultivar ódio, alimentar ódio, se vingar, faz com que o espírito complique o seu futuro, se comprometa diante da lei de causa e efeito, que o que vale a pena realmente é perdoar. Então, quantos ódios ele acalmou? Resignação para as misérias e as tribulações da vida, porque apresenta a lei de causa e efeito, nos explica a causa do sofrimento, que a gente tem que enfrentar com resignação, que é para nós um aprendizado, muitas vezes pedido pelo próprio Espírito. Então, quanta resignação, né? E pede para que nos amemos como irmãos, repetindo o preceito do Cristo, né? Amar-nos uns aos outros como eu vos amei. Então, Kardec fala que o Espiritismo salva almas nesse sentido, não uma salvação no sentido de que priva das lutas e depois da morte vai para um local de contemplação eterna, mas salvar nesse sentido de fazer com que o espírito aproveite a reencarnação, atenda à finalidade da reencarnação, que é desenvolver o sentimento, a inteligência, praticar o bem. Portanto, faz com que a alma siga vigorosa na lei do progresso a que ela está destinada. Então, salvar nesse sentido, né? Não no sentido, às vezes, que algumas religiões emprestam a esta palavra salvação. Então, não pode fazer o mal, diz Kardec. Então, é um artigo muito bem estruturado, longo, recomendamos a leitura na íntegra. Sempre que nós estamos aqui abordando, é em síntese e recomendando que vocês possam buscar depois a leitura da Revista Espírita na íntegra, que está disponível, por exemplo, no site da Federação Espírita Brasileira, para que você possa baixar no seu computador, no seu equipamento e possa ler na íntegra, porque tem muito conhecimento, né? E dando seguimento, penúltimo artigo que nós tínhamos feito referência, Livro dos Espíritos entre os Selvagens. Aqui Kardec recebe uma carta de Lima, aqui no Peru, aqui na América do Sul, onde a pessoa diz que tinha o Livro dos Espíritos há muitos anos e que ela visitava aborígenes que ficavam ali na encosta oriental dos Andes e lia, às vezes, com eles algumas questões, algumas ideias espíritas, e ele se surpreendeu como que algumas ideias espíritas encontravam receptividade entre aqueles selvagens, principalmente a questão da reencarnação. E eles chegavam até a perguntar, dizendo se um dia eles reencarnariam entre os brancos, portanto, entre a sociedade civilizada. Então vejamos que interessante, porque a ideia da reencarnação está presente desde que o homem está aqui na Terra, né? Desde o hinduísmo, culturas antigas. Então isso faz parte da cultura de muitas religiões, de muitos povos, onde esta ideia é muito bem aceita, mesmo entre culturas indígenas que acreditam nesse ir e vir, embora não saibam às vezes como funciona essa questão da reencarnação, às vezes tem até distorcida, como falamos já da metempsicose, que por punição pode voltar em corpos de animais. Alguns mantêm essa ideia, embora da reencarnação mais distorcida, mas vejamos a ideia das múltiplas vidas muito presentes. No oriental encontramos com muita facilidade hoje religiões do budismo, né? Fala da reencarnação. Alguns estudiosos chegam a dizer que a própria Cabala, né, chega a falar da reencarnação, e tantas outras religiões, né, presente no judaísmo, Yugu, e o Espiritismo veio fortalecer, revigorar essa ideia de reencarnação no planeta com mais amplitude e com mais informações, e revigorando sobretudo nesse lado ocidental do planeta, onde ainda, repito, havia um materialismo muito intenso e uma rejeição muito grande à reencarnação dentro de padrões de lógica, né, de bom senso. E por fim, o último artigo que nós havíamos comentado para encerrar o nosso estudo. Vejamos quão rica está a Revista Espírita, né, de maio de 59, Cena da Vida Espírita, que é, repito, uma continuação do artigo anterior de abril de 59, né,
Quadro da Vida Espírita, onde Kardec continua estudando muito sobre a ocupação dos espíritos no mundo espiritual. Só que neste artigo ele vai evocar um espírito ainda inferior, que nos traz algum aprendizado. Só para vocês terem uma ideia, o espírito é Pierre Laflamme, e ele foi... Kardec se utilizou de um extraordinário médium, diz ele, um médium psicográfico, de psicografia, audiente, de excelente qualidade, e Kardec o espírito foi amigo do médium no colégio, portanto, enquanto crianças, o médium sequer se recordava dele. Foi necessário o espírito fazer menção a alguns episódios, até pitoresco, dizendo que já havia dado uma surra no médium, enquanto crianças, e ele lembra, e são duas evocações, em datas distintas, mas concentradas num único artigo, e vejamos a grandeza de Kardec quando fazia as perguntas. Perguntas de qualidade superior, nobre, instrutivas, não de mera curiosidade. São 68 perguntas nas duas evocações. Nós separamos aqui alguns pontos. Mais uma vez, recomendamos a você que a leitura, o estudo na íntegra. O espírito diz que havia morrido aos 20 anos de idade, há 15 anos atrás, aqui da evocação. Morreu, diz assim, por desatino de moço, falta de juízo. Então, certamente por escolhas equivocadas que fez. Quando nós desencarnamos por desatino de moço, naturalmente aí abre para nós a grande possibilidade de ser uma desencarnação precoce, às vezes até em condições de suicídio indireto. Às vezes a pessoa leva uma vida desajuizada, vícios, ambientes não recomendáveis, expondo a sua vida a perigo e se colocando nesse risco de uma desencarnação antes do previsto do planejamento reencarnatório. Dá-nos a impressão de que isto aconteceu com este espírito, né? Por uma vida leviana, imprudente, irresponsável, se coloca nessa condição. Então, muitos que vivem assim se colocam nessa condição, frequentando ambientes às vezes nada recomendáveis, a possibilidade da desencarnação antes do que previsto no planejamento reencarnatório. E é interessante aqui, mais uma vez, para comprovar a autenticidade, Kardec fazia questão de comprovar a autenticidade, como ele fez com Mozart, no estilo do fragmento de sonata. Aqui o espírito cita o nome de um tio, que era o seu único parente sobrevivente, e dá o endereço. Quer dizer, o médium não podia criar isso. Era uma informação que ele desconhecia. Tanto que ali Kardec faz uma nota dizendo que o médium depois foi nesse endereço, encontrou o tio do espírito, que aí está encarnado, e o tio confirmou, ele lembrou, falou do sobrinho, etc. Então, uma confirmação da autenticidade da comunicação espiritual, né? E aí o Kardec vai estabelecer um diálogo, o espírito chega a dizer, através do médium, que estava ali numa causa ao lado, observando alguns quadros, uma vida inútil, de desocupado, de ocioso no mundo espiritual. Nós já dissemos que quando a pessoa leva uma vida assim aqui, inútil, desocupada, sem atitudes e escolhas que elevem a vida, pautada pelo bem, pelo progresso, chega ao mundo espiritual com este hábito, tal vida, tal despertar no mundo espiritual. Pode ser que depois de um tempo o espírito tem condições de se arrepender e mudar o rumo existencial, mas no primeiro momento vive-se lá no mundo espiritual como se vivia aqui, com a morte não faz com que a pessoa progrida ou se torne melhor. Então vivia como na Terra, desocupado. Ele chega até a dizer aqui em algumas respostas, olha que curioso, que frequentava teatros, bailes, festas, divertindo-se. Divertão, veja. E ele chega até a dizer, vocês aí encarnados acham que estão a sós em alguns momentos, mas não estão. Nós os acompanhamos, vocês não estão a sós. Então vejam só a nuvem de testemunhas de Paulo de Tarso, né? Os espíritos estão à nossa volta, nos observando, etc. E ele chega a dizer que em reuniões de espíritos superiores nós não podemos entrar. Então, às vezes, quando há um local, uma reunião de cunho elevado, a espiritualidade, se necessário, não permite a entrada de espíritos inferiores, a não ser que seja útil. Às vezes, numa reunião mediúnica,
na casa, num templo religioso, permitir que um espírito entre para receber uma orientação, ouvir uma preleção, uma pregação, né, um culto religioso, uma reunião mediúnica na casa espírita, os espíritos permitem, mas com o consentimento dele. Se é uma reunião em que os espíritos superiores não permitem a entrada dos espíritos inferiores, há uma proteção fluídica, naturalmente que esses espíritos não conseguem violar esta proteção. Então há reuniões em que ele podia entrar, há reuniões que ele não podia entrar. Então vejo que para os espíritos inferiores a sua ação tem limites, que a gente acha que o espírito pode fazer tudo o que quer. Ele próprio chega a dizer, num dado momento, que se ele podia aparecer, se fazer visível, ele diz que sim, mas nem sempre é permitido. Então há um controle superior naquilo que os espíritos inferiores podem produzir. Os espíritos mais elevados têm mais amplitude de ação, mas tudo segue o comando, o poder, o pensamento divino. Uma coisa curiosa que eu notei aqui, ele disse que quando encarnado era míope, mas que agora estava enxergando bem. Ele já estava há 20 anos, 15 anos no mundo espiritual. De forma que, às vezes acontece, a pessoa leva uma vida toda míope, dificuldade visual, às vezes cega, e às vezes quando desencarna, num primeiro momento ainda leva este condicionamento da Terra, e conforme mais elevado o espírito, mais rapidamente ele se restabelece e restabelece as suas potencialidades espirituais. Então, por exemplo, alguém que teve problemas de saúde mental grave, um autismo grave, às vezes assim, morreu e desperta do lado de lá já lúcido, não necessariamente. Não necessariamente. Então, às vezes ele desperta sob a influência da vida que teve na Terra, às vezes com a dificuldade de acuidade visual, com a limitação de lucidez, mas naturalmente que o espírito vai se ambientando, quanto mais elevado, mais rapidamente ele se adapta à vida espiritual. Então pode ser que alguém com dificuldade de acuidado visual, às vezes por algum tempo a mantenha. Agora, se já se adapta ao mundo espiritual, rapidamente restabelece, porque ele já não tem mais os olhos míopes do corpo físico. Naturalmente que é um condicionamento que o espírito leva, que ele não consegue, por falta de evolução, rapidamente se desvencilhar no mundo espiritual. Então é um assunto bem interessante. Questão de rejuvenescer. Há espíritos que desencarnam muito velhos e depois se apresentam mais jovens, não pela ação da mente rejuvenescem e tal, mas nem todos os espíritos têm a mesma capacidade e a mesma rapidez para adaptar e se produzir muitas vezes essas mudanças no corpo espiritual. Isso está relacionado à evolução, é relacionada ao conhecimento, a espíritos inferiores que às vezes desenvolvem um potencial mental e às vezes algumas questões eles conseguem produzir. Então, mudar a forma perispiritual, às vezes rejuvenescer, diferente o espírito que está em perturbação no mundo espiritual, que às vezes nem sequer pensa nisso, mas em desequilíbrio, em sofrimento, em perturbação, às vezes ele entra nesse estado de confusão, de desequilíbrio íntimo e não consegue desenvolver, atuar de tal forma com que ele possa de repente agir sobre o corpo espiritual, rejuvenescer, restabelecer algumas potencialidades da alma, etc. Né? É um tema bem complexo. Então, o passatempo dele era de divertimento no mundo espiritual. Mas o Kardec pergunta, falta alguma coisa para você? Ele fala, sim, eu não tenho uma felicidade moral. O espírito sabia disso, que faltava algo para ele. Ele diz, eu uso até uma expressão que eu marquei aqui, um mal-estar indefinível toma conta de mim. Ou seja, vazio da alma. Então há muitos espíritos que estão nessas condições inferiores, às vezes promovendo mal, em perturbação, ou ociosos, desocupados, e como a gente traz Deus dentro de nós, o potencial divino, nós fomos criados para o progresso, e quando nós criamos obstáculos para este caminho natural da evolução, naturalmente que isso produz no indivíduo, no espírito, reflexos, efeitos. Então é um vazio da alma, um mal-estar. E ele diz que é um mal-estar tão ruim, tão penoso, que ele preferia enfrentar as misérias do corpo, da matéria, do que da vida física, do que enfrentar esse mal-estar que ele experimentava. Às vezes é este vazio, este mal-estar, esta inquietude íntima que faz com que espíritos nessa situação busquem ajuda. Às vezes passam anos desocupados, no além, ociosos,
sofrendo, e este mal-estar, este vazio, esta ausência de felicidade faz com que o espírito se arrependa, ore, busque ajuda e muitas vezes a partir dali recomeçar a sua trajetória espiritual, né? Diz que se tinha amigos lá no mundo espiritual, diz que sim, desatinados como ele, e aí a gente vê aqui a lei de afinidade, os espíritos se agrupam por afinidade no mundo espiritual, então ele se agrupou com espíritos que agiam como ele, né, desocupado. E recebe boas orientações, depois ele volta para uma segunda evocação, depois de algum tempo, diz que refletiu bastante sobre as lições que ele aprendeu, então vejamos que era um espírito que estava querendo mudar de estágio, de patamar, de condição no mundo espiritual. E é interessante que nessa segunda evocação, já para encerrar, ele vai visitar a casa de Allan Kardec, a casa do codificador, e diz que lá aprendeu muito, que ele recebeu uma luz espiritual imensa, um socorro, uma ajuda. Então aqui a gente vai percebendo pela narrativa do espírito a grandeza de Kardec. Ele diz que Kardec estava escrevendo uma obra e que perto de Kardec haviam 20 espíritos que cochichavam, ou seja, que inspiravam Kardec, que estavam perto dele, e que Kardec de alguma forma notava ou sentia esta presença, porque disse o espírito que às vezes ele olhava para cima como se estivesse percebendo algo, percebendo essas vozes, essas ideias, essas inspirações. Então vejamos, 20 espíritos ali, era uma tarefa de grande porte, a vinda do Espiritismo, a terceira revelação, o Consolador prometido. Então vejamos o suporte espiritual que o codificador estava recebendo. E ele chega a dizer que depois chegam alguns encarnados para visitar Kardec, alguns amigos, eles se reúnem numa sala ao lado, começam a conversar sobre Espiritismo, havia pessoas importantes ali, e ele diz que chegou logo mais uns 100 espíritos, uma massa de espíritos com coroas de fogo na cabeça. Coroas de fogo aqui, a forma como ele se expressou, faz para nós a menção de almas elevadas, coroas de fogo, né? Como se tivessem luz na cabeça, luz no seu entorno espiritual, a sua aura, a sua vibração, a sua atmosfera espiritual, como diz Kardec, a revelar almas de grande capacidade espiritual. Então vejamos ali na casa do codificador, um espírito superior, trabalhando numa obra de grande porte, trabalhando ainda na codificação e recebendo esses 20 espíritos enquanto trabalhava. Quando chegam os encarnados, eles iam manter uma conversação de alto teor, uma massa de espíritos de boa vibração, de alta elevação, porque encontravam sintonia e ambientação, afinidade na casa e com o codificador. Então, se queremos bons espíritos em nossas casas, temos que ter bons hábitos. O evangelho no lar, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso pensamento, a nossa atitude. Claro que nós oscilamos muito. Nós não conseguimos um padrão elevado a todo momento, mas o esforço, o interesse de ser do bem, de praticar o bem, de que falhamos em alguns momentos, atrai companhias espirituais de grande porte. Então, eu achei muito interessante essa descrição dessa visitação do espírito na casa de Kardec, onde ele entrou com consentimento, que era um local elevado. A casa de Kardec era um local de vibrações elevadas, de atividades espirituais nobres. Esse espírito entrou porque foi permitido, naturalmente até para ele coletar esse aprendizado, e ele diz que foi um aprendizado imenso para ele, né? E que a partir dali um espírito sempre estava com ele, o impedindo ou tentando impedir de fazer coisas não recomendáveis. Então vejamos que a partir dali ele ganhou como se fosse um auxílio espiritual para que ele pudesse refletir melhor sobre o que fazia, e quando ele ia tentar fazer alguma coisa equivocada, esse espírito aparecia, né? Como se ele tinha um livre-arbítrio, mas como se falasse: cuidado, será que vale a pena fazer isso, né? Então, um espírito recebendo esta ajuda espiritual do lado de lá. E por fim, ele narra que a questão que ele impediu um furto, que ele estava passando por uma loja, viu uma pessoa lá dentro já com essa intenção de furtar, e ele viu uma pessoa lá, um encarnado, e ele entrou e viu que esse encarnado, esse bandido, né, esse criminoso que estava tentando furtar ali, tinha dois espíritos do lado dele. Um espírito bom, possivelmente seu anjo da guarda, inspirando ele para não praticar o delito,
e um espírito inferior falando, não, pratica o delito, inspirando, né? Vejamos essas duas vozes, né? Às vezes alguns desenhos mostram isso, o bom e o mau gênio, né? O bom e o mau guia espiritual, como se a gente tivesse essas duas vozes, né? E simbolicamente falando, e aí o bom espírito diz a ele assim, esta é a tentação que ele sofre, mas a escolha é dele. Então a gente recebe boas ideias, às vezes más ideias, boas e más inspirações chegam-nos e a gente tem que escolher pelo livre-arbítrio, né? O que vamos realizar. A responsabilidade é nossa. Questão 459, né? Do Livro dos Espíritos. Se os espíritos interferem em nossas vidas, eles dizem sim, mais do que nós imaginamos. Aqui é um caso, a pessoa estava praticando um furto, um bom espírito, não faça isso, não vale a pena. Um mau espírito, não faça. Então, quantas vezes em nossas vidas nós vamos deparar com essas ações espirituais sobre nós? Nosso anjo guia, parentes, queridos, bons espíritos, não, pense melhor, cuidado. Então, e os espíritos inferiores querendo ver a nossa infelicidade, o nosso drama, faça, pratique. Então, há determinados momentos da vida que a gente tem que orar, pensar bem, tomar cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas, que podem complicar e muito a nossa vida, né? E a Revista Espírita encerra com aforismos espíritas, que são frases curtas. São aqui 5 frases curtas. Fica aqui a recomendação da leitura. Encerro só com uma delas, né? Encarnando em diferentes posições sociais, os espíritos são como atores que, fora da cena, se trazem como toda a gente, e no palco usam todas as vestimentas e representam todos os papéis, desde o rei até o trapeiro. Quando a gente reencarna, estamos aqui vivenciando papéis conforme o nosso planejamento, em profissões, em situações distintas, mas tudo visando o aprendizado e o progresso do espírito, né? Passaremos por diversas profissões, situações, mas procurando viver o melhor, fazer o melhor e extrair as melhores lições para nós. Muito obrigado, encerramos o nosso estudo e seguimos nos vídeos por vindouros, né? Contando com a audiência de vocês. Muito obrigado.